Tudo bom, gente? Eu vou dar aqui 5 dicas de como escrever um bom curta-metragem. Primeira dica é: precisa ser o pior momento do protagonista. Isso é muito importante. Ao escrever um curta, o roteirista ele precisa criar uma história extremamente dramática, ou seja, é o pior momento do protagonista da história de sua vida. Então, eu posso pegar inúmeros exemplos, mas eu vou focar, por exemplo, no filme Lights Out, em que uma mulher ela precisa dormir e aí ela é aterrorizada por um fantasma. Então, assim, é o pior momento da vida dela. Não há nada pior que isso. Há outros curtas. Há, por exemplo, o curta Two Hand and Two Hold, que conta a história de uma mulher que sofre um trágico acidente com o marido e a mão dela fica presa à mão dele, nas ferragens do carro. Só que ela está viva e ele morre. E aí o curta é basicamente isso, ela querendo se desvencilhar, né, tirar a mão do corpo do marido que acabou de falecer. Então, ao escrever um curta, escreva o pior momento da história do personagem. A segunda é: a aventura ela precisa ser curta. Ou seja, o curta-metragem ele terá o tempo do tempo real do conflito em que o protagonista está inserido. Ou seja, é um tempo real e é um tempo curto. Então a aventura, entre aspas aqui, ela precisa ser curta. Então, por exemplo, no filme Lights Out, a protagonista ela quer dormir. Então é apenas isso. Ela não quer se casar. Tá entendendo? Então a aventura do protagonista ela precisa ser curta. Por exemplo, por isso que é tão importante planos. Uma história, por exemplo, para um curta-metragem poderia ser sobre um cara que tenta roubar um banco. Observe aí, 10 minutos, 15, 5 minutos, curta-metragem. Então, a aventura precisa ser curta. Outra dica importante, um conflito apenas. Um conflito apenas. Não adianta você colocar dois antagonistas, três antagonistas na história. É um antagonista só. Então, isso aqui é algo muito importante. Boa parte dos curta-metragens vencedores do Oscar, indicados, possui apenas um antagonista. Não precisa de mais do que isso. Eu posso aqui dar como exemplo, além do filme Lights Out, também posso dar como exemplo o filme Election Night, em que há três taxistas, só que o conflito é o mesmo, é dentro de um táxi. Ou seja, poderia ser um taxista só, mas, enfim, é um conflito apenas. O importante é que seja um conflito apenas, um antagonista só, ao invés de vários. Ou que eles cumpram a mesma função. Aqui, ó, siga um gênero específico. Isso aqui é muito importante. Assim como longa-metragens não exageram na quantidade de gêneros, um curta-metragem também não precisa exagerar na quantidade de gêneros. Utiliza apenas um gênero. Então, uma história de fuga, uma história de assalto, uma história de vingança, apenas um gênero. E um final surpreendente, a quinta dica, a dica final. É importante que o final seja surpreendente, não precisa ser um twist revelatório. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas tem que ser um final que o espectador não espera. Então ele pode ser apenas especial. É isso.